falar de equações de estado calóricas. Essas equações, na verdade, elas são uma forma de escrever propriedades tais como energia interna e entalpia em função de propriedades mensuráveis, temperatura, volume específico e pressão, por exemplo. A questão é, qual é essa relação entre energia interna, temperatura, volume específico, entre energia interna, temperatura e pressão? Para fazer isso, vamos lançar mão de aplicar diferencial de cada uma dessas funções. A energia interna, então, pode ser escrita como diferencial da energia interna em relação à temperatura, mantendo o volume específico constante, mais uma diferencial da energia interna em relação ao volume específico, mantendo a temperatura constante. E assim, da mesma forma, para a entalpia, dHdt mantendo P constante, mais dHdP mantendo T constante. Pode-se mostrar que esse segundo termo de cada uma dessas diferenciais, dUdV e dHdP, é igual a zero para um gás ideal. Surge a definição de calores específicos. Então, o CV, calor específico a volume constante, é dUdt a V constante. E o CP, calor específico a pressão constante, é dHdt mantendo P constante. Podemos reescrever, então, essas equações, utilizando as definições de CV e CP, como sendo dU igual a CV dt e dH igual a CP dt. Vou utilizar essas duas expressões aqui na próxima página. Para facilitar, eu vou traçar um gráfico aqui, onde a gente traça a energia interna ou entalpia em função da temperatura. Vou escolher um ponto de referência, aqui uma temperatura de referência como sendo 298 Kelvin. Nessa temperatura de referência a gente pode traçar ou entalpia de referência ou energia interna de referência. Bom, considerando que entalpia e energia interna têm uma determinada função, têm um determinado comportamento com a temperatura, a questão é, dada uma temperatura que a gente conhece, qual é o valor da entalpia e da energia interna? E isso vai ser utilizado no futuro nas equações de conservação da energia. Bom, a energia interna, então, na equação que a gente já deixou separada, aplicando a integral da energia de referência até uma energia interna qualquer que você quer descobrir, é igual à integral de CV dt da temperatura de referência até a temperatura que você sabe. Aí a gente escreve, realizando essa integral, fica energia interna na temperatura do processo menos U de referência. Isso é igual à integral de temperatura de referência até T CV dt. De forma análoga, a gente pode construir o mesmo raciocínio com a entalpia de referência. Então, a entalpia numa determinada temperatura menos a entalpia de referência é igual à integral de T de referência até T Cp dt. Veja que essa entalpia na determinada temperatura, entalpia padrão, ou energia interna padrão, também é chamado assim. O estado de referência em combustão é algo sempre definido. Em todos os livros de combustão vocês vão ver esse estado de referência definido. É a temperatura de referência igual a 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, ou pressão de referência igual a P0, também escrito como P0 igual a 1 atm. Veja que Cp ou Cv é a própria inclinação dessa curva, ou seja, é a capacidade de uma determinada substância em armazenagem de energia com o aumento da temperatura. Agora, vamos ver alguns números aqui para calor específico a pressão constante, por exemplo. O Cp do hidrogênio monatômico a 298 Kelvin é 20,786 kJ por kg Kelvin. Cp do hidrogênio, do gás hidrogênio a 298 Kelvin, já é 28,871 kJ por kg Kelvin. E de uma molécula mais complexa, Cp da água, por exemplo, H2O, 298 Kelvin, é igual a 33,448 kJ por kg Kelvin. A pergunta é, por que é que esse valor aumenta? Por que é que a capacidade dessas substâncias em armazenar energia com o aumento da temperatura aumenta conforme a molécula fica mais complexa? A pergunta é, aonde é essa energia armazenada? Se formos olhar o microestado de uma dessas moléculas, ele tem translação, ou seja, ele armazena uma determinada energia na translação, ele pode rotacionar, e isso também armazena uma determinada energia. Uma molécula diatômica, por exemplo, ela também pode transladar, ela também pode rotacionar, e aqui tem 2 eixos para rotação, mas essa molécula também vibra. Então aqui, conforme vai aumentando a complexidade da molécula, tem mais opções de armazenar energia. Conforme a molécula vai ficando mais complexa, a energia armazenada em rotação e vibração vai ficando maior, ou seja, conforme a molécula é mais complexa, calores específicos são também maiores.